Mas pelo menos é o que está parecendo, porque o Brasil não está acontecendo nada. O Lula está falando barbaridade à torto e à direito. E nos primeiros 6 meses do governo Lula, ele já tem 10 pedidos de impeachment apresentados na Câmara dos Deputados. O número, ele supera o início dos mandatos anteriores do petista e do começo da gestão Jair Bolsonaro no mesmo período. Os pedidos, os primeiros contra o presidente, foram apresentados antes mesmo do retorno dos trabalhos no Legislativo, em 26 e 27 de janeiro desse ano. Abrindo o segundo semestre do ano, neste mês, outros 2 pedidos foram protocolados, chegando em um total de 12 documentos que miram o petista. Bom, isso não vai dar em nada, né, gente? Não vai, mas demonstra que ele não está conseguindo unir o país. Que, na verdade, essa é a primeira missão que ele teria. Ou seja, quebrar o espelho retrovisor, por mais que ele esteja ressentido, por mais que ele tenha espírito de vingança, e olhar para frente, tentar mirar para frente, unir o país em torno de todos os eleitores, porque ele não tem a maioria do eleitorado brasileiro. A maioria do eleitorado brasileiro provavelmente não queria nem o Bolsonaro, nem ele. Aliás, eles receberam a votação muito equilibrada de quem não queria nenhuma coisa nem outra, mas não existe uma terceira opção e não existe uma terceira via. A terceira via não chegou, acho que somada a terceira via, não chegou a 10% dos votos. Então é necessário que ele procurasse ter essa atenção. E quando ele começa a virar as costas para a política interna, para as questões internas, e quando ele se pronuncia de maneira vingativa, deselegante, ofendendo, usando muitas vezes até de fake news, ele está contribuindo para que o país continue desunido. Semana passada ele falou que o Brasil conheceu 4 anos de nazismo. Então, não pode. Isso é um desrespeito às vítimas do nazismo. E é um desconhecimento do que significou essa raiz distorcida e piorada do fascismo. Né? Foram 39 milhões de eslavos mortos na União Soviética, 6 milhões de judeus, 5 milhões do próprio povo alemão durante a guerra e 70 milhões no total. Não havia liberdade de imprensa, as pessoas eram mortas porque tinham uma raça ou uma ideologia, era o direito penal do autor, não era o direito penal do fato, e é uma das coisas mais horrorosas que aconteceram na humanidade. Homossexual morria, extermínio de homossexuais. Pessoas com deficiência não tinham vez, porque rolava o lance da eugenia. Como é que ele tem a audácia de falar? Coisa que o comunismo fez com Stalin, exatamente, que provocou a morte de 20 milhões dos seus concidadãos. Então nós temos que ter um pouco de cuidado quando vamos usar essa expressão. Atribuir a alguém a pecha de nazista é imputar a prática de um crime, porque a lei de racismo considera crime a propagação do nazismo. Aliás... E então a calúnia. Então ele precisa se comportar com a liturgia que o cargo existe e concentrar-se nas questões internas para unir o país e ser pragmático na política externa. Querer o Prêmio Nobel da Paz a um custo enorme de ficar emprestando dinheiro para países aqui da América do Sul, fazendo cortesia com o chapéu alheio, que é o dinheiro do povo, para buscar afirmações próprias na política internacional, não vai resolver o nosso problema, Pavinato. Não vai. E outra, ele só fica criando essas cinzânias no Brasil. Cinzânia é uma palavra bonita, hein? Cinzânia é o misunderstandings. Misunderstandings. Porque, você fala... Não, nazismo é uma coisa muito pesada. Ele fala que o Brasil conheceu o nazismo. Conhecer o nazismo é ter um judiciário nazista, ter um exército e uma polícia nazista, ter um congresso nazista e ter um executivo nazista. Então, a acusação que ele faz é muito grave. E ele banaliza, né, esse que foi o mal maior, né, da história da civilização humana. Né? Porque Hannah Arendt, que foi uma das grandes filósofas que sobreviveu ao nazismo, judia, que foi viver nos Estados Unidos, ela dizia que o grande problema do nazismo, que é o mal maior, foi um passo anterior, que é a banalização do mal. Exatamente. E quando você banaliza o mal, é o primeiro passo para você repetir esse mal maior, que é o nazismo. Portanto, quando eu falo que quando ele está falando isso, ele está realmente incorporado por uma espécie quando você diz que ao retardar as vacinas para prevenir o Covid é um genocídio, você está diminuindo o que significa o genocídio na história da humanidade. Você está banalizando o mal, está atribuindo equivocadamente
um conceito a uma falha. Mas será que alguém consegue? Será que alguém consegue tirar ele da cadeira? Desculpa te interromper, mas é até pior, porque no processo de banalização do mal, você faz com que os instrumentos malignos ou maléficos que você esteja usando sejam justificados para afastar esse mal que foi banalizado. Sem dúvida. Na realidade, o que ele faz? Ele justifica o uso da violência. Mas é isso que a Ana Arendt fala. Quando ela fala no Eichmann em Jerusalém, ela fala da banalização do mal. Sim. E tipo, a relativização da democracia, né? Chamar de nazista o que não é, chamar de genocídio o que não é. Sim. É esvaziar palavras que você sempre Exatamente. fala isso, né? Não, e usar a palavra democracia como um pretexto para suprimir garantias constitucionais que existem na democracia é uma narrativa perigosíssima. É uma banalização do mal também. Mas posso complementar? Por favor. Desculpa. Agora são 14 horas e 57 Poderia minutos. repetir? Repeat. Vai. 4:57 p.m. Poderia complementar? Olha como é um jogo sujo, da minha perspectiva. Veja, o que eles fazem? Para defender a democracia, eu jogo fora tudo aquilo que complementa a democracia e faz com que ela realmente se configure com o que ela é. A democracia é o controle que a sociedade tem sobre os seus governantes. Ao longo da história, se descobriu que não bastariam certos elementos, como voto, o que quer que seja. Precisavam direitos fundamentais. Daí se criou o Estado Democrático de Direito. Aí o que faz? Para defender a democracia reduzida a voto e inclusão social, eu simplesmente minoro, diminuo ou combato aqueles direitos fundamentais, porque o objetivo final é a democracia. Vamos numerar? Liberdade de expressão. Liberdade de expressão. Direito de ir e vir e permanecer. O Bolsonaro não fez isso. Pessoal, posso fazer uma... O Bolsonaro não fez isso. Quem fez isso vir depois. O Bolsonaro defendeu o Estado Democrático de Direito. Deixa eu fazer só uma avaliação. Eu não vi a utilização dos poderes da República para pressionar pessoas que tinham opinião contrária. Ele foi criticado, foi ofendido, justificadamente ou não, mas as pessoas tiveram a liberdade de fazer isso. O que está faltando aqui. Deixa eu fazer uma avaliação aqui pragmática do que a gente estava falando dos pedidos de impeachment a Lula, né? Isso. São 10 nesses primeiros 6 meses. Agora 12, né? Tem mais 2 agora. Então tá quase ganhando da Dilma, que a Dilma foram 15, né? No segundo mandato dela, pedidos de impeachment. O que a gente pode tirar disso, né? Que eu adoro esse xadrez político, que é uma delícia de ver, apesar de nos deixar com os cabelos em pé. A gente pode ver que a oposição, a gente estava com medo, lembra, sempre falando, poxa, a oposição, será que está organizada no Congresso? O Senado, a gente sabe que está bem devagar, mas no Congresso um pouco melhor. Então, eles estão trabalhando. Poxa, já apresentaram alguns pedidos de impeachment. Mas aí um recado que eu dou para a oposição. Pessoal, número não quer dizer muita coisa. Qualidade, sim. Olha o que o PDT fez para tirar o poder de ser elegível de Bolsonaro. Eles pegaram, sentaram na mesa e pensaram quais das acusações, quais dos atos de Bolsonaro tem mais chance da gente ganhar na justiça. Eles pegaram aquela reunião que ele fez, pegaram um caso específico, foram direto naquilo e conseguiram tirar Bolsonaro do jogo político. E a oposição está colocando um monte aí de pedidos de impeachment, mas aí é um pedido que eu faço, vamos sentar, pensar no que realmente vai conseguir fazer com que Lula, pelo menos, pague pelos absurdos que ele fala. Não sei se merece ou não impeachment, que é uma questão mais jurídica, um pouco política também, mas tem que ser uma posição consciente. Então, pelo menos, parece que eles estão trabalhando. Vamos ver se tem homem aí. Sinceramente, eu acho que, independente de quem é o presidente da República, eu acho que essa questão da gente toda hora falar em impeachment no Brasil, a gente precisa entender que quem acaba pagando é a própria sociedade. Porque você para o país para discutir uma questão muito importante, que é tirar o chefe de governo, né? E no Brasil é agressivo, na Europa é agressivo, mais fácil, exatamente. Né? Então, é um tema muito delicado. A gente sabe que o que, na verdade, para impeachment, né? Por que Dilma foi impeachmentada? Na verdade, o que faz um governo sair é quando a economia não anda. Quando a pressão popular vai para as ruas, como aconteceu, né? A economia estava muito ruim no segundo mandato de Dilma, e aí a gente tem, de fato, o impeachment. E ela já não tinha um Congresso na mão. Exatamente. E, por enquanto, a gente tem aí o Haddad ganhando, né? Aí agora, uma maior confiança do mercado, né?
né? Por conta aí do arcabouço fiscal, por conta da reforma tributária, a gente tem aí uma perspectiva, a gente está vendo uma deflação, né? Então a gente vê aí a economia começando a entrar no eixo. Então é importante a gente considerar isso, né? Porque quem acaba pagando no final das contas é a população, né? Agora, voltando ao tema da questão do nazismo, eu realmente acho, como eu sempre digo aqui, eu não protejo ninguém, não sou Lula, gente. Eu sou a favor do Brasil. E, de fato, usar esses termos não é legal. O Jean Willis agora voltou para o Brasil, acho que isso, inclusive, está aqui na pauta. Então, assim, ficar... É o amor, é o amor. O Pavinato fez uma manifestação... Amor estranho amor. Maravilhosa. Isso aqui daqui a pouco. Maravilhosa. Aí eu concordo com a Elaine. Eu acho que é banalização de pedido de impeachment. Então, o nosso sistema... também vai que o Lira põe em Nosso sistema é presidencialista, não é parlamentarista. Isso. Não pode toda hora ficar discutindo. Eu acho que quando você banaliza... A hora que tiver um impeachment por um motivo sério para impeachment, vão dizer é só mais uma. Exato. Eu acho também... Você olha o Congresso. Precisa ter um pouco de estratégia e de seriedade.